Revelação da palavra para você de casa. Então abre aí no Atos dos Apóstolos, bateria baixa, 14, 17. Revelação para você, hein? Começa assim, lá em Icônio, tava Paulo e Barnabé, como de costume, né? Eles estavam pregando a palavra, como de costume, Paulo e Barnabé. E eles foram na sinagoga judaica. Aí ali eles falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Eles falaram de uma maneira assim, né? Muito ungida por Deus, que um monte de gente começou a acreditar em Jesus. Ó. Ou seja, ali teve mudança de vida, teve a descida do Espírito Santo. Tá vendo? Então ali, ó, naquela sinagoga, nesse dia aqui, nesse relato dos Atos aqui, uma grande multidão de judeus e gentios, ó, começando a crer em Jesus, mudando de vida, se arrependendo do que faziam antes e não fazendo mais. Porém, né, grande multidão naquele dia ali, grande multidão se arrependendo e o Espírito Santo habitando nessas pessoas também. Aí tinham judeus que se tinham recusado a crer. Eu não quero acreditar nisso não, né? Recusado a crer e incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Então ele causou um alvoroço, né? Eles irritaram os gentios, os ânimos dos gentios contra os irmãos. O Paulo e Barnabé e os seus companheiros estavam pregando e as pessoas cedendo a Jesus. Oh, Jesus, eu te aceito, né? Aí veio alguns judeus e começaram a criar contenda entre irmãos, irritando os gentios, né? O povo que estava sentadinho no banco, começaram a colocar o povo que estava no banco contra os pregadores que estavam no púlpito. Imagina essa cena assim, né? A gente hoje imaginaria essa cena. Alguém entra na igreja e coloca o pessoal do banco, tá ali ouvindo a palavra, contra o quem está pregando no degrauzinho de cima, né? Criando uma contenda enorme ali, né? Porque a multidão foi crendo, imagina o tanto de gente que tinha lá, né? Aí Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente sobre o Senhor, Jesus Cristo. Ó. Tá vendo? Bastante tempo, pode ser meses, né? E pode ser também horas e horas dentro da sinagoga, durante vários meses, fazendo a mesma coisa, como de costume, tá vendo? Passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor. Por que corajosamente? Porque ele está falando contra os prazeres do povo de Icônio. Eu não sei, não lembro onde é que é Icônio. Vamos supor que seja na Grécia, na Itália, algum lugar desses aí, na Turquia, né, onde ele andou ali. Aí a população lá tinha o costume de fazer ritos sexuais para deuses em público, né, ficar pelado ali, fazer algumas coisas em público, adorar outros deuses de outras maneiras, né, com objetos, amuleto da sorte, sacrifícios, vários tipos de idolatria, do próprio corpo, seus prazeres, seus desejos, né? Todo dia o fulano come mais do que ele aguenta, né? Parece uma coisa simples, para poder agradar ao Deus da fertilidade, o Deus da fome, né? Vários tipos de coisas assim, sei lá o que esse pessoal fazia nessa época. Aí eles estavam falando contra o que era o que eles faziam de costume, era falar contra, né, os desejos que talvez aquele povo ali fazia coisas erradas, também como de costume deles, daqueles povos. Então como é que o cara chega aqui e fica falando que não é para fazer coisas que nós estamos já acostumados a fazer há muitos anos? Não é verdade? Como é que pode, né? Ele começa a irritar, começa a incomodar, começa a ter controvérsia, começa
gerar ira nas pessoas. Não, eu não quero parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu sempre fiz, agora porque esse cara está falando, vou ter que parar. Né? Começa a ter incômodozinho na pessoa assim, que aí dá no que dá. Né? Então foi corajosamente contra os acontecidos na época ali. Passaram bastante tempo ali falando corajosamente, e o Senhor confirmava a mensagem da sua graça. Ó. Tá vendo? Paulo e Barnabé falando, né? Eles deviam estar acompanhados. E o Senhor, ele confirmava. Tá? Então tá aí a revelação. Ó. Paulo e Barnabé falavam e o Senhor que confirmava a mensagem de sua graça. Como? Realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles, dos pregadores, Paulo, Barnabé e os seus outros companheiros, né? Então Deus confirmava, tá? Não importa se era imediatamente, daqui a uma semana, o tempo. Deus confirmava, tá vendo? Deus confirmava de fato. Se alguém falar para você alguma coisa assim, Deus mandou falar isso, essa coisa tem que se confirmar, tá bom? Porque senão aí, se alguém falou alguma coisa, revelou alguma coisa para você e depois essa coisa não se confirmou, ainda mais se a pessoa deu data, né, período, vai acontecer isso no próximo inverno, então no dia 15 de julho e não aconteceu, aí você for cobrar o profeta, ele vai falar que você não teve fé. Entendeu? É sempre esse para escapar. Então aqui tá, Deus mandou colocar na Bíblia, né, que Deus confirmava a mensagem de sua graça que realizava sinais e maravilhas pelas mãos do Paulo e seus companheiros. O povo da cidade ficou dividido. Né? Por que dividido? Nossa, o Paulo tem razão, eu vou crer em Deus e parar de fazer tudo aquilo que eu gostava, né? Vou parar de ver vídeo de conteúdo adulto, vou parar de assinar as contas das mulheres que ficam peladas, eu vou parar de beber, porque eu fico bêbado, caído toda vez, eu vou parar, né? Porque, nossa, beber ali é muito bom, depois eu fico caído, mas depois da ressaca para, nossa, eu gosto muito de beber. Aí alguns poderiam falar que Paulo tinha razão, vou parar, né? É bom, mas eu prefiro evitar. E outros, ao contrário, não, mas eu gosto muito de beber, como é que eu vou parar de fazer uma coisa que eu gosto muito? Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não estou isso, eu estou aquilo, vai tomar conta da sua vida, entendeu? Esses tipos de frase que são usadas para se esquivar e continuar fazendo o que se fazia antes de ouvir a palavra, né? Então você fala, vai cuidar da sua vida. Aí depois que você falou isso, você continua fazendo o que você tanto tem, aquele prazer que a gente acha bom, mas prejudica e Deus diz que não é para fazer, né? Então, aí que está o uso da frase, vai cuidar da sua vida. Confirmava sinais e maravilhas, o povo da cidade ficou dividido, né? Alguns não queriam parar de fazer o que estava fazendo, e outros queriam parar, talvez não conseguiam de imediato, né? Rápido assim, precisava ali ficar na presença dos apóstolos, né? Que estavam ungidos por Deus, clamar a Deus, aprender a orar. Então o povo ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus. Tudo misturado. Alguns gentios acreditavam, alguns judeus também. Alguns judeus não acreditavam e alguns gentios também não acreditavam. Com os seus líderes, conspiração com os seus líderes para maltratá-los. Tá vendo? O confronto ele nunca é de palavra para palavra. O apóstolo Paulo falou e quem não concordou com ele não contra-argumentou. Partiu para o maltrato, ou seja, vou calar a boca deles com violência, com força bruta, com maltratos, tá? E apedrejá-los, tá vendo? Então quando você vê que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, os outros obreiros estavam pregando,
falando. Você vê que a verdade incomoda tanto que o contra-argumento também de quem não gostou das palavras dele não consegue contra-argumentar também só com palavras. Tem que maltratar, tem que arrancar sangue da pele, né? Tem que jogar pedra, apedrejar. Por quê? Porque não tem contra-argumento, né? Contra a palavra de Deus. Então você vê que eles querem partir para a violência. A gente não tem como contra-argumentar contra Deus. O apóstolo Paulo está falando de Deus. Então se a gente falar alguma coisa não vai adiantar nada. Então vamos fazer o quê? Então vamos matar ele, vamos prender, vamos maltratar, vamos torturar. Porque não tem outro jeito, né? Eles não conseguem enfrentar em um debate. Quando eles souberam disso, né, os apóstolos ali fugiram para as cidades licaônicas de Listra. Fugiram lá para as cidades licaônicas de Listra e Derbe. Derbe. D-E-R-B-E, tá? Não é aquele cigarro com D-E-R-B-Y, não. É Derbe. E os seus arredores. Foram para outro lugar aí, nos arredores. Onde continuaram a pregar as boas novas. Eles só saíram dali, né? O povo ficou dividido. Alguns creram, outros não. Pra gente não morrer, vão sair daqui, né? Deus tocou na mente dele. Vai para outro lugar lá. Agora vai pregar em outro lugar. Derbe e Licaônica. Aí em Listra e Derbe existia lá um homem paralítico dos pés, tá? Paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. Igual aquele... Não, mas aquele não foi desde o nascimento, né? O neto do Saul, como é que é o nome daquele? Esqueci o nome dele, não vou lembrar agora só porque eu quero, né? Então tinha um homem ali desde o nascimento que vivia ali sentado. Nunca tinha andado, nunca. Olha só, imagina um cara, né, que ele nunca tinha andado. Ele devia ser desprezado pela sociedade, né? Aquilo que a gente vê hoje em dia ainda. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e ele viu que o homem tinha fé para ser curado. Então olha só, Deus falou para o Paulo, né, na mente assim, o Paulo, né, olhou diretamente e já vê aquele sentimento, nossa, esse homem tem fé para ser curado. Deus avisou Paulo de alguma maneira, né? Olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. E o Paulo disse em alta voz, levante-se, fique em pé, fique em pé. Aí com isso, olha só, então o milagre aí, ó. Olha só o milagre acontecendo. O homem deu um salto e começou a andar. Entendeu? Imagina você vendo uma cena dessa. A dúvida pode ser que bata no seu coração de imediato, né? Se você não conhecia a pessoa. Se esse testemunho vem para você de alguém que você não conhece. Se fosse um parente seu, fulano nasceu com o pé assim, né? Então, aí você já ia... Caramba, é um milagre. Mas se for uma pessoa que você não conhece, você tem lá suas dúvidas. Já vai logo achando que é sensacionalismo para ganhar dinheiro, né? Mas aqui, ó, a fé curou os pés dele. O homem deu um salto, um pulo, e começou a andar. Ele estava sentado lá no lugar, porque ele devia andar com as mãos assim, arrastando as pernas. Não existia cadeira de roda, então ele deu um salto. O pé dele ficou normal. Ao ver o milagre que o Paulo tinha feito, a multidão começou a gritar em língua licaônica, idioma local ali, né? Aí tá entre aspas aqui, ó. Os deuses desceram até em forma humana. Começaram a gritar que os deuses desceram em forma humana, ou seja, o povo lá também sempre idolatra, procura alguma coisa para idolatrar, né? Os deuses desceram em forma humana, uhul! Tipo assim.
A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, que eram, o Barnabé era Zeus, a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes. O sacerdote de Zeus, que é o Barnabé, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Tá vendo? A multidão entendeu assim, ó, nossa, ele provou que é Deus pra gente aqui, ó, ele fez pra gente poder ver, já que é porque ele fez pra gente poder ver, então a gente acredita e vai idolatrar ele. A bateria tá acabando. Tá vendo? Levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto, começou a andar. Tá. A multidão queria idolatrar eles. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão. Olha só, para ficar ali, eles correram para o meio da multidão, né? Engraçado, deve ser porque eles no meio da multidão não devia ficar destacado, né? Com alguma roupa diferente, né? Geralmente quem tá pregando, fazendo milagre assim, tá com alguma coisa diferente ali, um pano, alguma coisa, né? Então, como eles não deviam usar coisas, adornos, essas coisas, então no meio da multidão eles acharam mais viável, porque eles iam ficar neutros, né? Meio que invisíveis ali para o pessoal não pegar eles ali para idolatrar à força. Foi para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastarem dessas coisas aí que vocês estão idolatrando e se voltarem para Deus vivo, aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou a sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e com o coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão ficasse oferecendo sacrifícios para eles, idolatrando, né? Porque a multidão viu um milagre sobrenatural ali com os próprios olhos, então estava querendo idolatrar à força. Vamos idolatrar sim, engole aí, você queira ou não. Eu vou deixar você famoso querendo ou não, né? Te dar presente, ouro, boi. Você vai ganhar sim, você curou o cara ali pra gente ver, pô. Entendeu? Aí, então alguns judeus chegaram de Antioquia, lá em Licaônica, né? E de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões, ó. Apedrejaram o Paulo e arrastaram para fora da cidade. Esse cara tá causando alvoroço aí, falando a verdade, falando aquilo que a gente não quer ouvir. Pera aí, deixa eu pegar uma pedrinha aqui, só um momento, né? Aí apedrejou eles, jogou eles fora da cidade, pensando que estivesse morto. Então Paulo deve ter ficado desacordado, né? Desmaiou de tanta pedra na cara. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, né, depois ali, ele se levantou e voltou à cidade. Ó. Olha só, ele voltou para lá, onde ele tinha sido atacado. Né? Quando você é expulso de algum lugar pela população, da comunidade, do bairro, você não quer voltar. O Paulo voltou. Entendeu? Olha só, ele está com a missão de Deus, então ele voltou ali para onde ele estava e foi atacado pela multidão. Entendeu? Deve ter gente lá que ficou triste, né? Porque ele estava convencendo as pessoas. Mas aí o que está fazendo mais barulho aqui é o apedrejamento do pregador, né? O pregador foi atacado. E parece, né, que ele tá perdendo a batalha. Mas não. Mas não está, né?
Aí eles voltaram à cidade e no dia seguinte ele e Barnabé partiram para Derbe. Entendeu? Voltou para lá. Ah, não é vocês que vão me tirar daqui, é Deus. Entendeu? Eu vou pegar o carregador ali para eu continuar esse vídeo aqui antes que o celular descarregue. Só um minuto. Pera aí, eu vou deixar no ar aí. Como eu não vou fazer edição, então eu vou deixar aqui ao vivo mesmo, né, cara? Eu não vou fazer corte. Pronto, agora tá carregando. Ah, eu tava com 7%. Tá? Vídeo sem edição, hein? Vamos continuar. Tá acabando, só falta um pedaço. Já pensou? Pedacinho só faltando. Aí o vídeo corta do nada. Aí o retorno para Antioquia da Síria. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Tá vendo? Revelou a palavra. Fez-se muitos discípulos revelando a palavra. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando eles a permanecer na fé, falando o seguinte, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário que a gente sofra muitas tribulações, muita perseguição, muito ataque, muita rejeição, né? Pra gente entrar no reino de Deus. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar aqui se embriagando, né? Fazendo muitos atos sexuais, um monte de coisa para o nosso prazer, né? Vício em jogos, fumando, muito fumo, viciado em fumo, né? E nada que agrada a Deus, né? Porque aquele que o crente é aquele que obedece a palavra, não aquele que diz que é. Não é ou não é? Então é necessário que passemos por muitas tribulações, deixar de fazer, né? Deixar de fumar. Nossa, gosto muito de fumar, tô viciado, não fico um dia sem. Aí você passa por esse tormento assim, né? Do vício. Nossa, aquele ânsia, querendo muito aquilo, mas só que você procura alguma forma em Deus para poder te livrar daquele desejo, né, daquela dificuldade de perder dinheiro, né, financeiro, perder algumas coisas, tudo que acontece na vida aí, né, que a gente já sabe. Precisa acontecer muita coisa para a gente entrar no reino de Deus. E Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Ó, a gente passou por aqui, agora que a gente vai embora, a gente vai deixar os representantes aqui, né, para continuar com vocês. Por quê? Porque eles vão continuar pregando a palavra, entendeu? Porque eles não iam voltar toda hora, porque eles tinham que pregar para mais lugares. Então já que a gente vai embora, a gente deixa uns caras aqui para ministrar, ler para a população, né? Paulo e Barnabé designaram. Se eles designaram pessoas, então Deus estava ungindo ali, né? Esse tempo todo Paulo e Barnabé para determinar quais pessoas iam ser e tal. Aí as pessoas tinham que permanecer na fé também, né? Aí deixaram presbíteros em cada igreja dos lugares que eles passaram, tendo orado e jejuado, e eles encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Eles os encomendaram ao Senhor. A pessoa agora foi encomendada para Deus, para poder ser de confiança ali para a pregação da palavra na ausência de Paulo e Barnabé. Na ausência, porque o Paulo e Barnabé não iam voltar mais, né? Talvez sim, mas só para uma visita, uma vez ou outra. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha. Tá, passaram pelo lugar aí.
E tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Atália, quase Itália, né? Então deve ser por aquele lado da Itália. De Atália, eles navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abriria a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Olha só, então ficaram muito tempo para poder aprender sobre a palavra de Deus, até se tornarem de confiança, né? Exposição da palavra, falar o que rei Davi deixou escrito, né, na Bíblia, para poder falar sobre Gênesis, falar sobre o Noé, falar sobre o Abraão, tudo que Deus fez através desses homens, profetas, né? Sansão, os 10 mandamentos, a lei de Deus, tudo que eles estavam recebendo diretamente de Deus ali, de revelação, entendeu? Como é que o povo tem que se comportar? Aí Deus manda ali a revelação para Paulo, e Paulo revela o que o povo não pode fazer, porque Deus mandou, entendeu? Então, revelação da palavra para você se arrepender e mudar de comportamento, entendeu? Talvez até também falar revelação de adivinhar qual é o dia que você vai ser atropelado, então não sai de casa, né? Quando que você vai se casar, quando que o seu parente vai sair do hospital. Também podia ter esse tipo de revelação, né? Mas tem que ser verdadeiro, tá? Atos dos Apóstolos 14, 17. 14, tá. É o Atos dos Apóstolos 14 por completo, né? Porque aí depois começa aqui o 15, é o Concílio de Jerusalém. E a mensagem de hoje foi revelação da palavra, tá? Revelação da palavra, ela é a leitura também, tá? A primeira revelação da palavra é para fazer a leitura. Se você lê a Bíblia, caramba, eu não sabia disso, que estava isso aqui na Bíblia, então você passou a saber, foi lhe revelada a palavra, tá? Esses dons aí de adivinhar o dia do seu casamento, o invejoso que está com inveja de você e você vai ver o seu invejoso caindo, né? Ele até existe, né, essas revelações, mas só que primeiro é a revelação da palavra através da leitura, tá? Que a gente tem que focar nisso. Beleza? Então tá aí para você de casa, revelação da palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Depois a gente volta aí com outra leitura. Valeu, vou nessa.